E o técnico Tite não terá mais margens para erros no Flamengo a partir de agora. O Tite está numa situação importante e até delicada da sua carreira. Se ele fracassar com esse elenco do Flamengo, depois de ir mal em 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, ele vai descer algumas prateleiras na escala de relevância dos técnicos nesse mercado. E o técnico Tite deveria ter utilizado a base quando teve tempo. Agora vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Mas assim, eu acho que o Tite construiu uma certa armadilha para si mesmo ao utilizar muito pouco a base durante essa temporada, entendeu? No Flamengo é impossível sobreviver com formações defensivas. No Corinthians, quando ele ganhou tudo, ganhou Libertadores, o titular absoluto. Ele colocava o time todo atrás para jogar no contra-ataque, ninguém discutia. Mas no Flamengo não é assim, até porque a escola flamenguista de jogar futebol não é essa. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos. Galera, nesse vídeo vamos acompanhar, a imprensa falando um pouquinho, sobre o futuro do Flamengo, que terá jogos decisivos pela frente. Flamengo que decide a sua vida na Copa do Brasil, na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. O vídeo tá muito legal, tá muito interessante de se assistir, então já assista ele até o final. Vou deixar aqui os créditos pra galera aí do canal UOL Sport, beleza? Agora vamos acompanhar o que eles falaram, sobre o nosso Flamengo e também sobre o trabalho do técnico Tite. Roda aí, produção! A pergunta que se faz é: tem condição do Flamengo evoluir com o Tite? Ele precisou contratar agora mais do que previa nessa janela de transferências. Chegaram o Michael, o Alcaraz, o Alexandre e o Gonçalo para preencher os buracos causados pela série de lesões do elenco. Por outro lado, o time lá da Copa América jogou bem. Foi o melhor momento do Flamengo com um monte de desfalques. E outro dia eu falei com você, estava conversando com você, Mauro, e você falou: o Tite precisa fazer alguma coisa nesse período e voltar diferente. Essa é a expectativa? Dá para fazer? Tem tempo? Tem condição? O que você acha? Bem, há pouco mais de um mês, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0 no Maracanã e deveria ter sido demais, Perdeu várias chances. Então, há pouco mais de um mês, o time conseguiu jogar marcando o Palmeiras forte no seu campo. O Palmeiras não finalizou no alvo, criou situações, perdeu muitos gols, fez 2, poderia ter feito mais. Foi uma ótima atuação. Ou seja, ele tem referências. Eu estou citando esse jogo. Poderia citar contra o Atlético Mineiro durante a Copa América, enfim. Mas ele tem referências de jogos em que o time foi muito mais agressivo, criou muito mais, não concedeu tantas chances. E como retomar isso? Acho que esse é o desafio dele. Ele precisa fazer alguma coisa rapidamente. Ele tem agora esse tempo para estudar, pensar, planejar, mesmo sem poder treinar com todos os jogadores, porque tem jogador que está em seleção, tem jogador que está machucado, mas dá para começar a projetar o time contra o Bahia na volta da Copa do Brasil. Então a expectativa é que ele faça alguma coisa, até porque, como eu já falei para você antes, Tirone, eu acho que o Tite está numa situação importante e até delicada da sua carreira. Se ele fracassar com esse elenco do Flamengo, depois de ir mal em 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, ele vai descer algumas prateleiras na escala de relevância dos técnicos nesse mercado. Prateleiras ocupadas por brasileiros e estrangeiros. Após a Copa, ele volta ainda com prestígio, pelos trabalhos que fez no Corinthians e pelo que fez na seleção, em eliminatória e tal, que era o menos importante. Mas ele foi sempre técnico de um time equilibrado, seguro, que vencia, na maioria das vezes. Tirando aquela Copa América aqui no Brasil, que foi um fiasco durante a pandemia. Mas ele vai ser questionado e vai ser colocado num outro patamar. Ele e toda a sua comissão técnica, se fracassar. E eu acho que o Flamengo do Tite tem dificuldade em fazer isso. Tem dificuldade de colocar o jogo, igualar o jogo na força com o adversário. Se os adversários forem para cima, marcar junto, apertar, tal, o Flamengo não, pelo menos o time não demonstra conseguir fazer a mesma coisa que o adversário. Na parte do jogo feio, do jogo feio, aquele de marcação mesmo. E o Tite, cara, o Tite é um treinador que, na minha visão, é assim: ele precisa se sentir absoluto para que ele não seja contestado para qualquer decisão que ele tenha.
de tática ou de jogador. No Corinthians, quando ele ganhou tudo, ganhou Libertadores, o título era absoluto. Ele colocava o time todo atrás para jogar no contra-ataque e ninguém discutia, né? 2 volantes, ficava recuado para segurar 1-0, ninguém discutia. Mas no Flamengo não é assim, até porque a escola flamenguista de jogar futebol não é essa. Não é essa. Então não agrada nem torcida, nem imprensa, nem ninguém que assiste. Eu, por exemplo, eu vejo o Flamengo vai jogar, vai passar na TV, eu vou assistir o Flamengo, porque eu gosto dos jogadores que tem lá e eu espero ver um jogo leve, de toque, um domínio, sabe? O time o Flamengo ter a dinâmica do jogo, ditar o ritmo da partida. É assim que eu vejo o Flamengo e sempre foi assim, né? Pelo menos nos grandes times do Flamengo, ele envolvia o adversário. Ele não deixava nem o adversário colocar o jogo na luta, porque ele envolvia o adversário na técnica. E você vê o Flamengo do Tite jogar, cara, é muito feio, não é um jogo agradável. Pode ser campeão da Copa do Brasil, pode ser da Libertadores, porque tem experiência, tem história, é uma camisa pesada, é muito respeitado, mas não é um futebol que agrade, na minha visão. Eu, particularmente, eu começo o meu jogo do Flamengo, se fica daquele jeito que nem contra o Corinthians, eu mudo, vou ver outra coisa. Só fico acompanhando pela internet. Mas eu vejo, eu começo a ver o jogo do Flamengo, que a minha expectativa é ver Gerson, Pedro, né? Esses jogadores que Bruno Henrique, que desequilibram a parte de La Cruz, enfim, todos esses caras que têm condições de envolver o adversário, mas não envolvem, porque eu acho que o Tite prende demais os jogadores. Ele não dá total liberdade para o jogador colocar o instinto dele de jogar dentro do campo, dentro de uma partida. Tem muitas funções, sabe? E tem alguns jogadores no futebol que você não pode dar muitas funções, porque o forte dele é a invenção, o instinto da jogada, sabe? Quando você pega um cara desse e dá uma função para ele, o rendimento dele cai muito, porque ele fica preso, ele não se sente livre para fazer aquilo que a cabeça dele passa quando ele pega na bola, sabe? É assim que eu vejo o time do Flamengo. É óbvio que teve um monte de questões sobre calendário para essas contusões e tal, aí algumas infelicidades, né, de fato, que não foram... Mas assim, eu acho que o Tite construiu uma certa armadilha para si mesmo ao utilizar muito pouco a base durante essa temporada, entendeu? Aí ele chega nos momentos decisivos com esses jogadores muito pouco utilizados e aí com pouca confiança para botá-los em campo. Porque você vê que ele prefere sempre uma improvisação a usar um garoto da base. Ele deixa como última das últimas opções. Eu estava vendo uma entrevista aqui no UOL do Matheus Gonçalves, ele falando, quero mais minutos e tal. É um jogador que entrou bem eventualmente, o Lohan entrou durante um período bem, depois sumiu, porque começou a jogar mal, fato, mas sumiu completamente. Mas mesmo outros jogadores que a gente tem, o Flamengo tem um zagueiro chamado Cleiton, que todo mundo diz que tem um enorme potencial. Foi pouco utilizado, tudo bem, na zaga tem mais, mas ele poderia jogar de lateral esquerdo também, às vezes ele sai um pouco ali pela esquerda. Eu acho que a gente olhando para outros times, vou citar aqui o Palmeiras, por exemplo, o Abel usa mais a base. E olha, eu tô falando que os palmeirenses já reclamam que ele usava pouco ano passado, mas você vê 2 zagueiros lá que são os zagueiros da base, o lateral esquerdo da base, né, o Vanderlan, tem mais gente sendo utilizada. Eu acho que o Tite deveria ter utilizado mais esses jogadores e hoje ele tá preso nessa armadilha de ter muito pouco jogador pronto. Não adianta que você não vai ter 25, 26 jogadores de primeira linha no elenco, você precisa ter uma composição ali com a base. Eu acho que o Tite dá pra dizer que falhou na preparação desses garotos para chegar nesse momento agora. E aí, galera, na sua opinião, você acredita que realmente, né, o Tite tenha falhado em utilizar muito pouco a categoria de base do Flamengo? Já que agora temos vários jogadores lesionados, inclusive até reforços, né, que chegaram agora nessa temporada, Matias Vinha, né, o próprio Michael, que também foi um reforço desta janela. Agora ele tendo que compor esse elenco com a garotada, né, para essas fases de mata-mata, principalmente da Copa do Brasil, da Libertadores e também, lógico, a continuidade no Brasileirão, mas ele simplesmente, né, agora não tem ali uma certeza, né, que essa garotada vai dar conta, até porque
testou-se muito pouco esses jogadores no momento que tiveram a oportunidade de serem testados. Mas coloca aqui nos comentários o que você pensa, né, sobre essa questão do Tite em ter utilizado ou não a categoria de base. Na sua opinião, ele falhou ou não falhou em utilizar a categoria de base? E outra, né, o que você pensa aí sobre o que foi falado, né, ali, principalmente pelo Flamengo ter uma escola ofensiva, né, ou seja, o Flamengo ter realmente um DNA ofensivo. Como é que você enxerga hoje? Você, na sua visão, o Flamengo hoje joga de forma ofensiva ou joga completamente recuado, né, retrancado ali, esperando o adversário? Coloca também aí nos comentários a sua opinião, beleza? Daqui a pouco eu vou trazer mais novidades aqui pra você. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever aqui no nosso canal, botãozinho aqui embaixo inscrito, inscreva-se. Do lado tem um sino, você clica nesse sino para ativar as notificações, coloque em todas. E também peço na humildade, deixe o seu like, não saia sem deixar o seu like. Seu like ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho e nos motiva a trazer mais vídeos, tá? Mais cortes aí do nosso Mengão pra você, tá? Então não sai sem deixar o seu like não. E também vou deixar aqui os créditos pra galera do All Sport. Tamo junto, galera, até daqui a pouco, hein? Clica aqui no canal, você que não conhece ainda, clica aqui, ó, na fotinha do canal, clica em vídeos e dá uma olhada nos vídeos que já publicamos aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Tamo junto. Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!